Bom dia! Fazendo vocês acordar cedo, né, gente? Bom dia! Vamos tomar café, né? Café não é chá, com a minha xícara fofa. Olha aqui como é que eu tô fofinha. Bom dia, sejam bem-vindas. Olha o filtro na xícara. Bom dia, seja muito bem-vinda. Vamos começar então a nossa aula de hoje. Como eu disse, agora a gente vai começar a tomar café da manhã, porque de tarde a situação tá tensa. Então eu tô preferindo tomar café da manhã. Hoje foi mais cedo mesmo, que eu tenho algumas atividades para poder entregar agora nessa parte da manhã, mas a gente vai começar a fazer então um pouquinho mais tarde, tá? Nosso café da manhã vai ser 9 horas. Eu tinha falado que a aula de amanhã vai ser 8, mas não, vai ser 9, tá? E aí fica mais fácil de muitas pessoas participarem e eu vou deixar também as lives salvas. Então vamos lá, sem muita conversa, sem muita enrolação, vamos começar o nosso assunto do dia. E o nosso assunto do dia é colorimetria. Então a gente vai começar a falar aí desse assunto que é maravilhoso. E é um assunto, assim, que graças a Deus está sendo muito falado no meio das maquiadoras, né? Nós estamos cada vez mais, assim, estudando mais, aprofundando mais sobre colorimetria. Isso é algo muito importante, a gente precisa estudar, a gente precisa aprofundar mesmo nesse assunto. Então, eu quero falar para vocês sobre, então, a colorimetria. Então, vamos lá. A colorimetria é o estudo das cores, né? É um estudo das cores onde a gente entende, né, a raiz de onde que cada cor veio, né? Então, qual que é a importância, Carol, né, de maquiadora, eu como maquiadora, estudar sobre colorimetria? Isso é muito importante, gente, porque a colorimetria, ela vai mudar a nossa visão sobre maquiagem, e não somente sobre maquiagem. A colorimetria, ela vai realmente ampliar, né, a nossa visão, ela vai realmente ampliar a forma com a qual a gente enxerga, né, as cores e as pessoas. Porque a colorimetria, ela não tá só ligada à cor bruta em si, ela tá ligada às emoções, ela tá ligada a temperamentos, ela tá ligada a sentimentos, ela tá ligada a várias coisas. Ela tá ligada também a estudos, né, que envolvem marcas. Tem um motivo e uma razão de cada marca ter uma cor, tem um motivo e uma razão de cada cor ser usada para determinada situação. Então, só para vocês terem um exemplo, né, as cores vermelho e amarelo eram cores usadas pelo McDonald's, né? Então, eram cores que chamavam muita atenção e estimulavam muito a vista. Então, são cores que geram muito contraste e cores que, assim, realmente chamam muita atenção. Então, por isso que o McDonald's, na época, né, por muitos anos, foi vermelho e amarelo. Por que eu sei disso tudo? Porque eu sou publicitária e, através da publicidade, eu, com certeza, tive muito acesso, né, a todas essas questões de estudo de cores, de porquê de cada cor, né, de fazer de gerar realmente imagens, de fazer a criação, né, de algumas coisas, igual, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem que eu mesma fiz num programa. Então, vocês percebem que a gente tem que ter um motivo e um porquê de cada coisa. Por exemplo, as cores que eu usei aqui, né, que é o cinza, o fundo, né, branco com cinza, nós temos aqui também o lilás, tudo tem um motivo e uma razão de estar aqui, né, nessa imagem, por isso que é uma imagem agradável da gente se ver. Então, a primeira coisa que a gente vai pegar aí é falando, então, sobre as cores primárias, né? Então, as cores primárias, elas compõem o espectro solar. Sabe quando a gente tem uma luz e ela incide, né, em algum prisma, por exemplo? A gente não vê todas as cores do arco-íris? É porque a cor é revelada através, então, dessa incidência, né? Então, são as 3 cores primárias e através da mistura delas é que surgem as outras cores, que são as cores, então, do arco-íris, tá?
Então, a partir dessas misturas, outras cores surgem. Então, a partir também das cores primárias, a gente consegue entender muito sobre camuflagem de maquiagem. Então, como que eu faço camuflagem? Por que de fazer a camuflagem? Tem um motivo, tem uma razão? Sim, tem um motivo e tem uma razão, né? A mistura dessas três cores, que são vermelho, amarelo e azul, a mistura delas em proporção igual, ela forma um marrom mais quente. Esse marrom, a partir desse marrom, eu já consigo fazer várias outras cores, que seriam, por exemplo, cores de base, né? Mas aí é que tá, muitas pessoas podem se confundir. Na colorimetria, então a mistura do vermelho, amarelo, azul, claro, com branco para deixar mais claro, ou então preto para escurecer, a gente consegue então chegar a vários tons de pele. Não quer dizer que a nossa pele é formulada por esses 3 tons, entendeu? Isso tem que ser muito claro. Temos pigmentos na nossa pele, eumelanina, feomelanina, e temos outros pigmentos também, a melanina, que é o principal pigmento, né, se assim a gente pode falar, responsável para pigmentar a pele. Então, dentro desses, a gente tem aí algumas colorações. São vários estudos que falam sobre isso, tem alguns estudos que falam uma coisa, outros estudos que falam outra coisa. O importante é a gente sempre estudar, a gente sempre buscar realmente, né, fontes confiáveis, a gente tá sempre estudando, porque da mesma forma que a medicina muda, o estudo das cores também muda. Tudo pode mudar. Então, nós temos alguns estudos que são baseados em alguns estudos científicos e por aí vai. Então, a gente sempre tem que estar buscando fontes, estudando e nunca entender uma verdade como verdade absoluta, tá? Por isso que eu recomendo que você, como maquiadora, como qualquer profissional de qualquer área, esteja sempre atualizando os seus estudos. É a mesma coisa, se for parar para pensar, se eu tivesse parado no tempo, anos e anos atrás, como que seria essa minha maquiagem? Como que eu estaria maquiando, né? Eu até postei no grupo da segunda turma da Maquiadora Expert uma maquiagem que eu fiz há anos atrás. E aí elas ficaram impressionadas, eu vou até mostrar aqui pra vocês, eu vou abrir. Elas ficaram impressionadas de como que eu evoluí. E realmente a gente evolui. Se a gente para no tempo, a gente nunca vai aprimorar. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ai, Jesus! Quer ver? Ó. Presta atenção nessa maquiagem que eu fiz. Se eu tivesse parado nesse tempo, olha, sem esfumar, toda marcada, o azul... Opa, essa aqui é a atual. O azul, por exemplo, olha pra você ver, falando das cores primárias. O azul é uma cor primária. Então, para ele ser esfumado, para ele chegar até o preto, tem que ter uma escala entre o azul e o preto. Por quê? Opa, virei. O azul e o preto vão criar alto contraste. Então, por esse motivo, a gente tem que entender de colorimetria até pra gente conseguir fazer aqui, ó, até pra gente conseguir fazer, assim, uma mistura bonita de cores, né? Muita gente fala assim, ah, mas eu não consigo fazer a transição quando é colorido. Talvez você não consegue fazer essa transição porque você não entende ainda de colorimetria. Você precisa entender um pouco mais de colorimetria. Olha só a diferença para essa maquiagem aqui. Essa aqui é uma maquiagem atual, fiz esse ano. A gente consegue perceber uma harmonia nessa maquiagem. A cor principal igual a outra, né? Igual aqui a cor de antes, é o azul. Essa é a cor principal, tá vendo? Das duas maquiagens, ó, aqui também é o azul. Só que aqui a gente percebe que tem um esfumado, tem um motivo das cores terem sido, né, realmente formuladas. Então, por isso, gente, que eu falo com vocês, é muito importante você estar sempre estudando, estar sempre buscando realmente várias... Deixa eu colocar um filtro que vocês não merecem me ver sem filtro, não. Vocês estarem sempre buscando várias fontes de conhecimento, né? Vocês sempre atualizarem, sempre estudarem. Eu já fui em curso que falou que colorimetria não é importante para maquiador. Então, assim, quer dizer que essa pessoa, esse maquiador é ruim? Não, não quer dizer. Mas também não quer dizer que é uma pessoa que está buscando atualizar, entendem? Então, a gente precisa atualizar. Bom, então com base nas cores primárias, a mistura dessas cores primárias, elas originam as cores secundárias.
Ah, Carol, nossa, e aí? O que que a gente então vai pensar nisso em relação à correção de tom? Então, se eu tenho, por exemplo, uma mancha marrom, se a mancha é marrom, de fundo quente, por exemplo, o que que eu tenho que fazer para neutralizar esse marrom de fundo quente? Vamos ver se vocês conseguem pensar comigo. Então, o marrom de fundo quente, ele vai ter mais tons vermelhos, mais pigmento vermelho e amarelo, né? Então, para uma neutralização de cor, falando de colorimetria das cores primárias, que são vermelho, amarelo e o azul, o que que a gente precisa então para conseguir neutralizar? Para que esse tom fique mais igualado com o tom da pele, a gente vai precisar de uma outra cor. Então, aí é que tá. Por que de entender de colorimetria? Por que que eu devo estudar a colorimetria? Porque através da colorimetria e de entender principalmente o círculo cromático, que a gente vai conversar dele daqui a pouquinho, é que a gente vai conseguir entender melhor o motivo e a razão pela qual a gente usa alguns corretores coloridos para neutralizar os tons, né, das manchas e os tons existentes por aí. Por exemplo, uma mancha vermelha, né? Ou então uma espinha que tá muito vermelha. Eu preciso de outras duas cores para igualar o tom marrom da pele, ok? Então, vamos pensar dessa maneira que fica mais fácil da gente entender. Então, o que que eu vou precisar? Se eu tenho vermelho e a mistura do vermelho, amarelo e azul vão formular, então, esse tom marrom da pele, o que que a gente vai precisar? Eu vou precisar, então, do amarelo com o azul. A mistura do amarelo e do azul formulam o quê? Contem pra mim. Formulam o verde. Então, o que que eu preciso para neutralizar algo que é vermelho? Eu preciso do verde. A mesma coisa, né? Eu tenho aí uma manchinha de fundo mais amarelado, por exemplo. Então, o que que eu preciso para poder neutralizar essa mancha, ou até mesmo essa mancha, né, marronzinha, mas ela tem um fundo mais amareladinho. O que que eu vou precisar? Que é o fundo mais quente. Eu vou precisar, então, da mistura do vermelho com o azul. Eu vou precisar do tom que é um pouco mais arroxeado. Ou, então, dependendo da tonalidade, eu vou usar um coral. Porque o coral é um tom que não é nem tanto quente, nem tanto frio. Então, ele é um meio termo. Então, tudo também é uma questão de análise. Não vá por fórmulas prontas. Analise a situação, analise a mancha. A questão da correção da mancha, ela também tem a ver com o valor tonal da pele. Quão clara é essa pele? Então, se eu tenho uma pele muito clara, o que eu vou precisar para corrigir? É o mesmo tom que eu vou usar? É o mesmo tom que eu vou usar para corrigir a pele escura? Não. Então, por exemplo, eu vou fazer uma correção de uma olheira que tem um fundo acinzentado. Se a gente tem um fundo acinzentado e o fundo de pele da pessoa é um fundo de pele quente, então eu preciso de algo quente para poder neutralizar, para tirar aquele acinzentado. Então, o que eu vou precisar para tirar o acinzentado? Eu vou precisar de algo laranja. Mas vamos supor que essa pessoa é uma pessoa que tem um tom de pele negra. E esse tom de pele negra é um tom de pele mais quente. Então, eu vou precisar de um laranja mais forte. Se eu usar um laranja muito clarinho, eu não vou conseguir a neutralização correta. A mesma coisa, é a mesma olheira, do mesmo fundo. E aí, eu vou usar, então, por exemplo, numa pessoa que é muito branquinha. Então, eu vou usar um laranja muito potente? Não precisa. Eu posso usar um laranja um pouco mais claro, com um valor tonal mais claro. Quer dizer, o valor tonal mais alto quer dizer que a cor tem mais branco. O valor tonal mais baixo quer dizer que ela tem menos branco na composição, que ela é mais perto do preto. Então, é muita coisa para estudar. Colorimetria não é simplesmente entender que existe vermelho, amarelo e azul e que tem as cores secundárias. A gente tem que aprofundar, tá bom? Então, a gente já sabe, misturei aqui essas cores, né, que são as cores primárias. Então, eu tenho aí as cores... Opa, aí. Então, eu tenho aqui as cores secundárias, né? Então, o vermelho mais amarelo resulta no laranja, o azul mais amarelo resulta no verde e o vermelho mais azul vai resultar no roxo, tá? Então, essas são aí as cores secundárias. Então, a partir disso, a gente começa a entender o círculo cromático. Círculo cromático é um círculo onde temos as cores todas, temos as cores primárias, que elas formam um triângulo, né? Como se você colocasse assim um triângulo a partir do vermelho, o amarelo e o
o azul, aí a gente começa a formulação de outras cores. Então, a mistura deles formam as cores secundárias. Então, essas aqui são as cores secundárias. Então, a partir das cores secundárias, a gente também consegue formar outras cores, né? Então, quais são essas outras cores? São as cores terciárias, né? Então, de acordo com a teoria das cores, né, RYB, que é red, yellow e blue, né, que são as três cores primárias de acordo com a teoria RYB. Isso é muito importante. A teoria das cores que nós estamos falando tem base essa mistura, que é o vermelho, o amarelo e azul. Existem outras misturas também, gente. Não é somente essa. Então, essa aqui é uma delas, tá? As terciárias, então, elas são cores que são formadas a partir da combinação de uma cor primária com uma cor secundária. Então, a partir dessas misturas é que a gente tem essas outras cores. E a partir disso é que a gente vai, então, ter, né, o nosso círculo cromático. Para que existe o círculo cromático? O círculo cromático, ele existe para a gente realmente saber fazer algumas combinações de maquiagem. Então, vou abrir aqui um círculo cromático para vocês verem. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão, porquê de cores primárias, secundárias, terciárias. Então, eu vou abrir aqui uma imagem para vocês entenderem melhor, ok? Então, vamos lá. Esse aqui é um círculo cromático básico. Tô abrindo a imagem aqui para eu poder mostrar para vocês. Acredito que a maioria de vocês já conhece o círculo cromático. É algo que a gente tem usado muito, né, já há algum tempo. Aí. Olha aqui, ó. Temos aqui, então, o círculo cromático. Opa, peraí que eu tenho que mudar aqui pro maior. Aí. Então, muito prazer, círculo cromático. Temos aqui, então, as cores primárias. Quais são as cores primárias aqui, ó? Vermelho, amarelo e azul. Então, aqui, ó, forma esse triângulo das cores primárias. Essas cores primárias são cores que geram alto contraste, tá? Então, por elas gerarem alto contraste, então isso quer dizer que elas combinam entre si. Tanto que existem muitos looks, por exemplo, que geram alto contraste, de amarelo com azul, já foi muito utilizado. Amarelo com vermelho também, olha pra você ver, entrando aí nessa questão das grandes marcas. Não somente isso, o vermelho com azul também é uma combinação muito bonita. Muitas mulheres usam, por exemplo, um vestido azul, colocam um batom vermelho para poder dar um contraste, fica muito bonito. São cores que combinam entre si, mas que geram muito contraste. Mas que, independente disso, elas podem ser usadas juntas, tá? Então, a partir dessa mistura, ó, misturei o vermelho com o amarelo, eu vou ter o laranja. Eu misturei aqui, ó, o vermelho com o azul, eu vou ter o roxo. Eu misturei o azul com o amarelo, eu vou ter, então, o verde. Então, a partir dessas misturas, nós temos as outras cores. Então, a partir da mistura das primárias com as secundárias, aí a gente vai formando as demais cores, certo? O vermelho com o roxo, então eu vou ter o marsala. Então, eu tenho aqui o roxo com o azul, eu vou ter aqui esse tom de roxo, que é um roxo azulado. Aí, por aí segue. Por isso que existe o círculo cromático. Ele foi realmente criado a partir dessa mistura. Então, como que funciona essa questão de neutralização de cor? Olha pra você ver. As cores opostas do círculo cromático, tá vendo? O vermelho, ele neutraliza o verde e o verde vai neutralizar a cor vermelha. E assim por diante. Então, as manchas de fundo frio, olha pra você ver, aqui ó, isso aqui é um fundo frio, é um roxo de fundo frio, roxo azulado. Então, as manchas marrons que tem o fundo frio, a gente precisa corrigir com o quê? Com laranja, certo? E a mesma coisa é o contrário. Então, a gente sempre vai fazer a correção de acordo com a cor oposta, tá? No círculo cromático. Por isso que é importante a gente ter um círculo cromático. Interrompi, mas voltei. As minhas alunas do curso, né, Maquiadoras Experts, elas recebem
elas vão receber, né, todas elas vão receber aí um círculo cromático, né, para elas terem em casa, né, ele bem bonitinho, não precisar imprimir só de papel e ficar rasgando e tudo mais. Elas vão receber um círculo cromático que elas podem levar na bolsa, que elas podem levar aí na maleta para poder fazer o atendimento, e a partir disso elas vão poder fazer essas consultas. O círculo cromático também, existem algumas composições de cores, né, algumas harmonizações de cores. As cores opostas geram alto contraste, fica muito bonito também. Mas as cores do lado, que são as cores análogas, elas geram menos contraste e elas combinam muito bem entre si. Por exemplo, amarelo, laranja e o laranja avermelhado. Se a gente fizer uma maquiagem com essa combinação, vai ficar muito bonita. Então, deixa eu só voltar na maquiagem que eu tinha feito aqui, que eu vou mostrar pra vocês de novo. Só pra vocês entenderem qual foi a harmonização que eu utilizei naquela maquiagem. Espera aí só um minutinho que eu tenho que abrir aqui. Cadê você? Tô cansando. Estou procurando aqui. Acho que eu fechei a página. Então, a gente tem que entender pra gente poder saber fazer as harmonizações certas, que é algo muito importante. Se a gente faz a harmonização da maneira correta, então a maquiagem vai ficar bonita. Diferentemente da gente fazer uma harmonização sem pé nem cabeça, tá? Então, olha aqui, ó. Então, essa maquiagem aqui, de acordo com o círculo cromático, olha pra você ver o que eu utilizei, tá? Eu usei uma harmonização complementar. Então, eu utilizei verde, o azul para aparecer muito, o branco só para dar aqui, né, uma transição, e o laranja, tá vendo? Só que entre o laranja e o azul tem algo aí. O que existe entre o laranja e o azul? Vamos voltar aqui para o círculo cromático. O que existe entre o laranja e o azul? Olha para você ver, laranja e azul. Então, para eu chegar nesse azul aqui, né, seguindo, né, na verdade é um azul um pouco mais claro, mas para eu chegar no azul, seguindo aqui as questões do círculo cromático, eu tenho todo um caminho para fazer. Então, para gerar, por exemplo, um esfumado bonito entre o laranja e o azul, que são cores, olha aqui, ó, opostas, que geram alto contraste e que combinam entre si, o que eu precisei fazer? Eu precisei chegar aqui no meio para poder conseguir fazer, então, uma harmonização até o azul. Então, para eu esfumar um laranja com azul, eu não posso simplesmente misturar as duas cores. Na verdade, se eu misturar, não tem problema, eu vou chegar numa outra cor, certo? Porque o azul misturado com laranja, eu tenho uma outra cor. Mas aí, para eu já ficar mais fácil, não precisar ficar esfumando demais, eu já venho para a cor aqui do meio. Então, entre esses dois, eu esfumei uma corzinha de um marsala, para eu conseguir realmente o esfumado perfeito entre o laranja e o azul. Então, vocês conseguem perceber que tudo tem uma razão, um motivo de ser? É por isso que a gente precisa entender de círculo cromático, né? No meu curso Maquiadoras Experts, elas têm aí toda um módulo falando só de harmonização, só de cores, né? De colorimetria e como realmente fazer essa harmonização. E na demonstração das maquiagens também elas entendem bastante. E, gente, a harmonização da maquiagem, a harmonização das cores, não é algo pra gente simplesmente só pegar e saber fazer maquiagem colorida. A gente vai usar também o círculo cromático pra gente harmonizar batom, pra gente harmonizar com a roupa que a pessoa tá usando. Então, não somente para fazer maquiagem colorida. Por exemplo, o tom de marrom que eu tenho é um tom de marrom mais quente ou mais frio? A partir disso, eu posso harmonizar com quais outros tons, com quais outros pigmentos. Então, por isso que é muito importante você entender de harmonização de cores. Não somente para saber aprender a fazer maquiagem colorida. Eu tive uma ignorância uns anos atrás na minha carreira de que eu achava bobeira. Porque para mim, maquiagem bonita era maquiagem neutra. Quanto mais neutra, melhor. Só que até a maquiagem neutra precisa ser harmonizada. Até para você saber fazer uma maquiagem neutra bonita, você precisa utilizar os tons corretos. Por isso que é muito importante você realmente entender de harmonização, entender de colorimetria, para você ser uma maquiadora expert que realmente se destaca no mercado. Então, a cliente que sai aí do seu
do seu estabelecimento com uma maquiagem harmonizada, ela com toda certeza, ela vai ficar muito mais feliz, ela vai ficar muito mais satisfeita. Então, se ela quer, por exemplo, fazer uma maquiagem colorida e ela, por exemplo, vai usar um vestido que é azul, mas esse azul é um azul mais clarinho. Então, o que eu posso fazer para harmonizar o azul, que é um azul mais clarinho, com alguma outra cor? Então, eu posso utilizar o meu círculo cromático. Eu posso entender que existe harmonização complementar, complementar dividida, análoga, dupla, triádica. Então, nós temos várias harmonizações que nós podemos utilizar em prol da nossa maquiagem harmonizada. Quando eu falo que a maquiagem é personalizada em vários aspectos, tanto de temperamentos, tanto de cores, tanto da proposta que a pessoa quer. Então, por exemplo, é uma mulher melancólica, é uma mulher fleumática. Então, com toda certeza, você não vai fazer uma maquiagem que tem alto contraste. Você vai usar menos contraste. Por mais que seja uma maquiagem mais forte, mas você não vai gerar um alto contraste. Você vai gerar um contraste menor para que a pessoa não assuste muito com essa maquiagem. Diferente, por exemplo, de uma sanguínea. A pessoa que é sanguínea, você pode fazer uma maquiagem de alto contraste que não tem problema nenhum. Ela vai amar, ela vai achar a coisa mais linda, entenderam? Então, é isso que funciona. Então, por exemplo, só para vocês entenderem um pouquinho também sobre essa questão das cores, olha para vocês verem aqui essa maquiagem que eu fiz, ó. Vocês conseguem ver que é uma maquiagem bem clean, mas se eu não tivesse utilizado aí os tons harmonizados, por exemplo, o blush tá harmonizado com o tom dos olhos, né? Nós temos também o iluminado, é uma pele glam, né? Uma pele mais iluminada, mas o iluminado também, ele tá harmonizando aí, né, com as cores do rosto, com o fundo de tom dela. Não somente isso, igual eu falei, o blush é um blush também que puxa pro pêssego, bem parecido com o fundo de tom de sombra que eu utilizei, que é um tom de marrom que tem um fundinho pêssego, tá? A mesma coisa o batom, utilizei um batom também que tem o mesmo fundo de tom do restante da maquiagem. Aí a gente consegue uma harmonização, a gente consegue realmente deixar essa maquiagem linda, do jeito que ela deve ser. Olha para vocês verem também essa outra aqui, ó. É a mesma modelo, só que eu utilizei, olha pra você ver, tons que são quentes. Eu utilizei o marrom também de fundo quente no olho. O pigmento também de fundo quente, apesar de que é um ouro envelhecido, ele não é tão quente assim, mas ele tem o fundo mais quente do que frio, certo? Então, por esse motivo, aí eu coloquei também o blush mais coralzinho. E olha o tom do batom também, harmonizando com os marrons. Vocês percebem que faz diferença a gente realmente harmonizar a maquiagem? Vou pegar outra aqui para vocês verem também como que a harmonia de cores, ela vai fazer muita diferença. Espera aí só um minutinho, tô pegando aqui mais algumas maquiagens pra gente fazer uns comparativos. É tanta foto, menina? Aqui também, ó, a mesma coisa. Ó, fiz todo em tom mais quente. Tudo que eu usei é tom mais quente. Então, por isso tá tudo harmonizado. Boca, blush, olhos, né? A gente consegue entender essa harmonização. Agora, se eu tivesse usado, por exemplo, um batom de fundo muito frio, não teria harmonizado tão bem quanto harmonizou agora, né? A gente consegue perceber essa harmonização até nesses detalhes. Então, esses detalhes fazem muita diferença pro resultado final da sua maquiagem. Aqui, ó, vou mostrar outro, ó, já é diferente. É uma maquiagem mais rosada, né? Vocês conseguem perceber aí, uma maquiagem rosa, é um cut e também, ó, o blush tá mais rosadinho. O batom é um batom nude, mais marronzinho, mas ele é mais frio, que vai harmonizar melhor com essa sombra que é um rosa, que é um tom mais frio. A mesma coisa aqui, ó, a Babi, que eu fiz a maquiagem dela. Eu fiz esse esfumado todo mais quente. Utilizei um batom nude também quente. É muito importante. Essa maquiagem aqui também, ó, a mesma coisa. Fiz esse esfumado, tem uns tonzinhos aqui coral, né, nos olhos. E fiz também esse esfumadinho com um pouquinho de tom mais escuro, mas também é uma maquiagem que tá toda harmonizada.
A gente precisa harmonizar, a gente não pode simplesmente fazer a maquiagem de... A gente não vai conseguir o resultado final, a gente não vai conseguir aquelas maquiagens lindas, harmonizadas que a gente costuma ver por aí. Então, vocês entenderam a importância de estudar realmente a colorimetria, a importância de entender do círculo cromático, para você realmente conseguir fazer aí uma harmonização legal? Olha só, a mesma coisa aqui. O fundo que eu esfumei, esse preto, foi um fundo mais frio. Então, eu deixei um batom neutro. Entendem? Olha pra vocês verem como é que faz diferença. Tô procurando outras maquiagens aqui pra vocês verem. Ah, aqui, ó. Essa aqui também que ficou uma deusa. Ó. Ela tem um fundo de pele quente, mas eu fiz uma maquiagem fria. Tem problema, Carol? Claro que não. Você pode fazer. Não tem problema, desde que a maquiagem toda esteja harmonizando com o todo. Então, é uma maquiagem de fundo frio, né? Vocês conseguem perceber aí. E é uma maquiagem que ela está harmonizada. Eu utilizei o fundo frio nos olhos e utilizei também o fundo frio no lábio. Ah, então quer dizer que eu posso fazer assim? Posso, não tem problema nenhum, desde que esteja tudo muito bem harmonizado. Beleza? Independente do fundo de pele dela ser um fundo mais quente, que ela tem um fundo mais quente, a gente vai aí trabalhar com uma harmonização geral, ok? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Vocês saírem da zona de conforto, vocês realmente entenderem que é importante vocês fazerem uma harmonização e através dessa harmonização, então, vocês vão conseguir aí fazerem maquiagens maravilhosas, maravilhosas, tá? Gente, então, nós estamos finalizando a nossa live. Eu vou abrir aqui, vou ativar os comentários para poder tirar dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula que foi falada hoje. Amanhã a gente vai continuar falando sobre colorimetria. Eu vou entrar um pouquinho na questão da harmonização das cores. E depois de amanhã, eu até... Então, vamos continuar falando de colorimetria, né? Na quarta-feira. Então, vai ser na quarta-feira, às 9 horas da manhã. Eu mandei lá no grupo do Telegram falando que é 8, mas vai ser às 9 horas, tá? Então, a gente vai continuar falando sobre colorimetria amanhã, 9 horas da manhã. Então, vamos ter um aulão de colorimetria, vamos fazer algumas análises. Eu vou contar para vocês sobre algumas harmonizações que vocês podem fazer também na maquiagem. E aí, através dessas harmonizações, vocês conseguem uma maquiagem linda. Então, tudo tem uma razão e um motivo de ser. Por isso que a gente realmente precisa estudar, precisa entender mais. Tem alguma dúvida que eu posso tirar? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se tiver, estou aqui à disposição de vocês, exatamente para que a gente consiga aí fazer o melhor possível. Imagina, obrigada. Fico muito feliz que você tenha gostado. Muito feliz mesmo. Tudo anotado, muito bem, Cris. Gente, aproveitando, tem um recado muito importante para vocês. Nós estamos aí numa maratona de vários e várias lives, né? Então, por esse motivo, quero que vocês estejam aqui comigo, né? Todos os dias eu tô me dedicando a estudar, a realmente trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, quero que vocês estejam aqui, ó, grudadinhas comigo. Eu mudei o horário da live, porque aquele horário de live mais tarde tava um horário que tava, assim, batendo muito com outras lives. Então, eu preferi fazer essa live de manhã. Aí, a gente toma o nosso cafezinho. A gente toma juntas aqui e aí a gente vai batendo esse papo e logo no primeiro horário da manhã, com a mente bem fresquinha, a gente consegue aí então, né, estudar bastante, que é algo muito importante. Eu acho que esse horário da live é um horário muito bom. Me manda seu e-mail no Telegram para mandar... Ah, tá. Pode... Selma... Tá lá no nosso grupo do Facebook, tá? Selma é nossa aluna. No grupo do Facebook tem lá, tá bom?
Pois é, o curso de maquiagem é algo que a gente tem que entender sobre colorimetria, né? A gente não pode simplesmente fazer o curso assim, de qualquer jeito. Pois é, esse horário é muito bom, eu também gosto, tá bom? Então, gente, ó, um beijo, vamos encerrando. Amanhã a gente vai... Nessa make azul, você usou o roxo em qual sequência? Entre o azul e o laranja, no meio, né? Então, eu usei ele no meio. Não é roxo, roxo mesmo em si, é um tom arroxeado. Dá mais ânimo, né? Eu também gosto, a gente já acorda de manhã toda animada. A Rose também é nossa aluna do curso, a Selma, todo mundo aqui em peso. Muito bem, meus amores. Então, vamos lá, porque a gente vai arrasar. A Patrícia, saudades, eu também estou. Gente, então um beijo, a gente vai finalizando, tá? E aí, nós nos vemos amanhã, então, às 9 horas da manhã, tá? Espero vocês aqui comigo. Então, assim que a gente chegar na live, já mande pra todas as suas amigas, porque quanto mais pessoas souberem desse assunto, entenderem, começarem a fazer harmonizações e maquiagens mais bonitas, melhor ainda. E claro, se você quiser aprofundar mesmo no estudo, ser acompanhada, estar comigo, se você tem a intenção realmente de aumentar a sua renda, de ter mais lucro com a maquiagem, com certeza o curso Maquiador Expert é um curso para você, tá? Mas aí estamos aqui sempre estudando, passando muito conteúdo. Eu quero agregar na carreira de vocês e eu espero poder contar com vocês também, né? Para que a gente juntas possamos crescer aí nesse mercado. Um beijo e ótimo dia. Muito fofinho com essa canequinha aqui, ó. Da Bela e a Fera. Beijo, gente. Tchau. Obrigada pela companhia.